Fala galera, tranquilo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai começar a aprender um pouco sobre equilíbrio químico, tema muito divertido, muito maneiro, eu gosto muito, é facilmente aplicado no nosso dia a dia, então sem demorar muito, vamos lá. Bom, como que eu começo a entender o que é equilíbrio químico? Equilíbrio químico foi uma necessidade que surgiu com a dificuldade de algumas reações que não aconteciam completamente, né? Os químicos começaram a olhar que algumas reações não tinham rendimento de 100%, né? Tinham rendimento menor que 100%, e eles começaram a entender por que isso acontecia, tá bom? Esse estudo, o grande estudo da equilíbrio químico ocorreu lá na Primeira Guerra Mundial pelos alemães, tentando produzir bombas, né? E, cara, afinal de contas, o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é uma propriedade que acontece em reações reversíveis. O que é uma reação reversível? Uma reação reversível é uma reação que pode acontecer tanto no sentido direto como no sentido inverso. Como assim? Ela pode acontecer tanto naturalmente, né? Vou começar a desenhar aqui para tentar te facilitar assim, enxergar isso, né? Ela pode acontecer tanto no sentido que a gente já conhece, né? Aqui eu estou botando AB formando C. Isso aqui eu chamaria de meu sentido direto, ok? Mas ela também pode acontecer no sentido inverso, que seria C formando A mais B. Esse segundo sentido aqui seria o meu sentido inverso. Tranquilo? E aí essas reações elas podem ser facilmente, ou melhor, simplificadamente representadas da seguinte maneira, olha. A mais B, e aí você bota uma dupla seta assim, ó. Tá vendo? Nesse estilo aqui, formando C. Essa dupla seta aqui, ela indica que essas reações são reações reversíveis. É a seta de reversibilidade. Reversibilidade. Tranquilo? Bom, vamos seguir, né? Reações em equilíbrio. O que é uma reação em equilíbrio? A reação ela reversa, né, reversível, ela pode acontecer tanto no sentido direto como no inverso. E aí, no início da reação, o que acontece basicamente é que a gente tem o consumo de reagentes e produção de produtos. Só que conforme a reação vai acontecendo, eu vou aumentando a minha porcentagem de produtos. E esse produto começa a se decompor, formando os reagentes iniciais. Eu gosto de dar um exemplo como se fosse você andando em cima de uma esteira, né? Imagina que você está andando em cima da esteira. Você assume que você tem equilíbrio quando a velocidade que você corre é a mesma velocidade que a esteira está andando. Ela te joga para trás, você anda para frente. Se os dois estão na mesma velocidade, vocês têm um equilíbrio ali. A ideia do meu equilíbrio químico é exatamente igual, porque os equilíbrios químicos são equilíbrios dinâmicos. Então vamos tentar representar isso aqui, né? Supondo que eu tenha a reação A mais B. Aqui eu vou botar mais um, né? Formando C mais D, e aí eu vou apagar essa seta aqui, porque essa seta não representa o que eu quero, não é um equilíbrio, eu quero uma reação reversível, ou seja, que possa ter equilíbrio. Quando que eu vou dizer que essa reação está em equilíbrio? Ó, vou botar legendas aqui, 1 e 2. Eu digo que ela está em equilíbrio quando a velocidade no sentido 1 é igual à velocidade no sentido 2. Tranquilo? Toda vez que isso acontece, eu digo que tem uma reação reversível. E vamos botar aqui um OBS interessante pra gente, né? Reações possuem equilíbrio estão ocorrendo mesmo quando ele que eu falo é o equilíbrio, é atingido. Como assim, Gotti? Vou te explicar melhor. As reações atingem equilíbrio quando a velocidade de produção dos produtos é igual à velocidade de consumo dos produtos, né, de produção dos reagentes. E eu falei para você que esse equilíbrio é dinâmico. Ou seja, acontece que aparentemente eu olhar para uma reação em equilíbrio, ela parou de acontecer. Mas na prática ela está acontecendo. Só que a nível microscópico, isso é verdade, a nível macroscópico eu não consigo ver, né? Porque dá um exemplo, por exemplo, que eu produzo 10 moléculas e ao mesmo tempo consumo essas 10 moléculas. A mudança na reação vai ser nula. Por quê? A mesma quantidade de moléculas que eu produzo é a mesma quantidade que eu consumo. Tranquilo? Aqui eu botei para você alguns gráficos, né? Esse gráfico aqui é o gráfico que mostra para a gente as velocidades das reações. V2 aqui está aumentando de velocidade, ou seja, é a velocidade da minha reação reversa. E V1 está diminuindo de velocidade. Por quê? Porque a velocidade de uma reação, a gente acabou de ver em cinética, está associada diretamente à concentração dos meus reagentes. Se a concentração do meu reagente diminui, a velocidade da minha reação também tende a diminuir. E aí, quando essas velocidades se igualam, eu atinjo aqui, nesse momento, o meu equilíbrio.
Tranquilo? E aqui eu estou mostrando uma relação entre concentração e tempo. As concentrações dos meus reagentes e produtos, para a situação estar em equilíbrio, não precisa ser igual. Pode ser diferente, não tem problema. O importante é que a velocidade seja igual. Tranquilo? Então aqui eu estou te mostrando, olha, a reação foi acontecendo, a concentração dos meus reagentes foi diminuindo, né? E a dos meus produtos foi aumentando. Até o momento que as concentrações param de ser alteradas. Essa situação aqui é onde eu alcanço o equilíbrio. Show? Vamos passar. Constante equilíbrio em função das concentrações molares. Eu disse para você que para que a gente tenha uma reação em equilíbrio, a gente precisa ter a velocidade V1 igual a V2. Tranquilo? É importante que você consiga entender isso aqui. Isso aqui é o nosso conceito primordial, é a base do que a gente precisa estudar. Bom, e aí vamos desenvolver isso, né? A gente sabe, uma reação genérica que eu vou escrever aqui, A mais B formando C mais D, não é essa seta, você sabe que a seta é a seta do equilíbrio. Então eu vou botar aqui para você a seta do equilíbrio. Você sabe que a velocidade V1, que é no sentido direto, seria representada pela seguinte maneira, ó. É igual a K1, né, a constante desse cara, A e B. Aí aqui eu vou botar alguns coeficientes estequiométricos só para a gente conseguir diferenciar, né? O de A é Azinho, o de B é Bzinho, o de C é Czinho, o de D é Dzinho. Então, aqui a gente vai ter A elevado a Azinho e B elevado a Bzinho. A velocidade V2 seria igual a K2, né? Cada reação tem a sua própria constante da velocidade, C elevado a Czinho e D elevado a Dzinho. Agora eu vou igualar os dois, né? V1 igual a V2. Então, eu posso afirmar aqui K1 vezes A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho, é igual a K2, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. E aí eu vou jogar constantes de um lado, concentração do outro. E eu vou obter isso aqui, olha. K1 sobre K2 é igual a C, D, né? Czinho e Dzinho, sobre concentração de A elevado a Azinho, concentração de B elevado a Bzinho. E aí existe uma propriedade interessante matemática, né? Que qualquer operação entre constantes gera uma nova constante. Por exemplo, 2 é um valor constante. 5 também é um valor constante, né? 5 não muda, 5 é 5, 2 é 2. Qualquer operação que eu faça entre 2 e 5 vai me dar outro valor constante. Por exemplo, 2 mais 5 dá quanto? 7. 7 é constante também. E aí, se eu fizer outra operação, 2 vezes 5, 10, também é constante, né? Então, qualquer operação constante gera uma nova constante. Essa nova constante eu vou chamar de Kc, que é a constante de equilíbrio em função da concentração. Que, se você reparar aqui, na minha reação, não é nada mais nada menos que produtos sobre reagentes. Então, é exatamente isso. O meu Kc é a concentração dos meus produtos sobre a concentração dos meus reagentes. Isso aqui sempre elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Coisas interessantes que você precisa saber sobre equilíbrio, está tudo escrito aqui. Isso aqui você não pode esquecer, isso aqui é primordial para você entender, né? O valor de Kc é um valor, né, uma constante, associado à temperatura. Ou seja, a única coisa que pode alterar o meu Kc é a temperatura. Qualquer outra coisa que não altera o meu Kc. Meu Kc é um valor constante para cada reação de equilíbrio a determinada temperatura. Bom, outra coisa interessante, no valor de Kc só entram concentrações de gases e soluções. Líquidos puros e sólidos não entram. Um caso de líquido puro comum que pode cair é a água. Quando a água está na minha reação, eu não descrevo a água. Por quê? Porque a água é um líquido puro. E todo líquido puro tem concentração constante. Mesma coisa dos sólidos. Outra coisa interessante é que lá no Kc eu só posso botar valores de concentração, ou no caso de gases de pressão, que a gente vai ver daqui a pouco. Nenhum outro valor, não pode ser valor em mol, não pode ser valor em massa, não pode ser em nada, tem que ser sempre em concentração. Tranquilo? Bom,
Vamos agora para a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, o Kp. Ele funciona semelhante como o Kc. A única diferença é que aqui eu só estou lidando com gases, ou seja, só pode entrar gases. Então aqui eu vou escrever para você qual é o valor de Kp. Kp é igual a pressão parcial dos meus produtos, né, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, sobre a pressão parcial dos meus reagentes, também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Bom, coisa interessante, Kp, pressão, só funciona gás, não funciona líquido, não funciona sólido, não funciona solução, só gás. Tranquilo? Bom, outra coisa interessante que a gente pode ter é uma relação entre Kc e Kp. Existe uma relação matemática, a gente vai fazer exercício disso daqui a pouco, que você consegue descobrir o valor de Kp e Kc de uma determinada reação. Como que é essa relação? Essa relação é assim, olha. Kp é igual a Kc vezes Rt elevado a ΔN. O que é cada coisa? Bom, Kp é a constante em relação aos gases, né? Constante dos gases, constante de equilíbrio em relação aos gases. Kc é a constante de equilíbrio em relação às concentrações. O R é a constante universal dos gases, né? Nesse caso aqui, se você estiver trabalhando com a temperatura em Kelvin, que tem que ser em Kelvin, é 0,082, né? T é a temperatura em Kelvin, né? Então é graus Celsius mais 273. E o ΔN é a variação de mols de gases. Como assim variação de mol de gases? Vou te dar um exemplo aqui só para você entender como esse ΔN é tranquilo, né? Então, exemplo, eu vou pegar aqui para você a reação de síntese da amônia, né? Que foi a reação que foi estudada para criar todos esses conceitos de equilíbrio. Então, a gente tem aqui a síntese da amônia e ela funciona da seguinte maneira. Todos são gases, né? Então, aqui eu vou mostrar para você o estado físico dessas substâncias, que é importantíssimo para a gente fazer essa análise do ΔN. O que a gente quer aqui é a variação de números de mols de gases. No início, eu tenho 1 mol de N2 e 2 mols de H2, 3 mols de H2. Então, no total, eu tenho 4 mols de gases. No fim, eu tenho 2 mols de amônia. Então, minha variação é 4 menos 2, que é igual a 2, é o nosso ΔN dessa reação. Tranquilo? Para a gente conseguir terminar, é um tema extenso, o grau de equilíbrio. O que é o grau de equilíbrio? A gente já viu isso lá nos ácidos, né? O grau de equilíbrio também pode ser chamado de grau de dissociação, grau de ionização, grau de hidrólise. Ele não é nada mais nada menos que uma porcentagem que diz pra gente o quanto dessa reação está deslocada para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, se eu tenho essa reação aqui, não vou pegar esse ácido não, que esse é um ácido forte, né? Ácidos fortes têm o alfa geralmente próximo a 100%. Então eu vou pegar aqui um ácido fraco, moderado, HF. O HF em presença de água, ele entra no equilíbrio para a produção de H+, e íon fluoreto. Se eu disser para você que o alfa dessa reação é de aproximadamente 30%, significa que 30% das minhas moléculas saíram da forma de HF e viraram H+, e F-. Como assim? Vamos dizer, por exemplo, que eu tenha 2 mols desse cara. 30% desses caras vão virar H+, e F-. 30% de 2 é 0,6. Então, eu vou ter 0,6 mols de H+, e 0,6 mols de F-. E aí esse cara aqui vai ficar com 1,4 mol, né? Se eu tenho 2 mols inicial, ele começa a dissociar, no caso ionizar, no caso do ácido, forma H+, e F-. Tranquilo essa ideia? Dá para entender, né? Bom, galera, vão vir aí vídeos fazendo exercício, né? É bastante conceitual esse início dessa matéria, não tem jeito, não tem para onde fugir. Mas com certeza fazendo exercício a gente vai conseguir se dar melhor e você vai ver que não é um tema com muitos segredos, ok? Tamo junto, beijão.